falando de recurso, vamos falar hoje de um recurso diferente, considerando que a gente tratou do recurso ordinário na aula passada. Tá? Qual é o recurso que a gente vai tratar hoje, pessoal? O que a gente vai tratar? Hoje a gente pega duas situações diferentes. Assim. Nós vamos pegar um recurso propriamente dito, né, que é o recurso de embargos à declaração. Pessoal, recurso de embargos à declaração, como o nome diz, né, tem sua previsão legal na CLT. No entanto, não é apenas a CLT que prevê o recurso de embargos à declaração. Nós temos o recurso de embargos à declaração muito bem regulamentado, tratado, tanto na doutrina quanto na legislação processual trabalhista. Tá? Então, o direito processual trabalhista, assim como pega argumentos, pega conteúdo do direito processual civil e traz para cá e coloca o recurso de embargos à declaração da mesma forma com que ele ocorre, que ele é operado lá no processo civil. Então, recurso de embargos, pessoal, ele serve para quê? Para embargar a decisão. Embargar a decisão é argumentar com relação àquela decisão, verificar o conteúdo daquela decisão, discutir o conteúdo de referido à decisão. Tá? Então, olha, você decidiu e eu quero embargar. Quando os recursos de embargos têm essa característica, eles querem questionar a decisão feita. Tá? Não assim no intuito de você mudar o conteúdo dela, mas você quer embargar, você quer peraí, vamos esclarecer melhor essa situação. Então, o termo embargos quer dizer isso, pessoal. Tá? E a declaração quer dizer, olha, eu quero embargar, eu quero esclarecer, eu quero um entendimento, eu quero uma complementação com relação à declaração, com relação àquilo que faz parte da decisão proferida. E é isso que é o embargos à declaração. Né? Então, a gente chama ele um recurso de interação, um recurso onde eu vou buscar interagir, eu vou buscar esclarecimento com relação à decisão proferida. Então, se a decisão ela carece de fundamentação, se ela não está bem clara, se existe algum equívoco, alguma coisa que precisa ser esclarecido nesta decisão, nós utilizamos do embargo de declaração para esse esclarecimento, para esta interação. Né? Então, ele é um recurso assim, que busca o quê? Esclarecer. Ele busca assim, pegar aquela declaração, aquela decisão, a declaração que relata a decisão proferida, né? E vai buscar esclarecimento, vai querer deixar aquilo de uma forma um pouquinho mais clara. Né? Existe alguma dúvida, existe algo pendente nessa decisão. Tá? Basicamente, nós vamos dizer que cabe recurso de embargos à declaração, e hoje a aula é de repente, assim, talvez até um pouco objetiva, né? Mas, assim como está previsto lá no Código de Processo Civil, no artigo 1022, e está colocado no artigo 897-A da CLT, nós vamos dizer que cabe embargos à declaração quando a decisão, sentença ou acórdão, ou seja, a decisão que pôs fim em processo de primeiro grau de jurisdição na fase de conhecimento, sentença, ou o acórdão, aquele que foi julgado pelo tribunal. Nestes dois provimentos jurisdicionais, né, cabe embargos à declaração. Quando? Quando a decisão é omissa, quando a decisão é obscura, ou quando a decisão é contraditória. Como assim? Como que é uma decisão omissa? Gente, quando você faz uma petição, quando você faz um pedido, ou quando você faz uma defesa, você coloca uma série de argumentos. Uma vez colocado aquele argumento, o juiz tem a obrigação de acatar ou não acatar aquele argumento. Só que ele tem que fundamentar o porquê que ele aceitou, o porquê que ele não aceitou. Então, se você pede alguma coisa e o juiz não fala sobre aquilo, a decisão está sendo omissa. Se o juiz acata alguma coisa e não menciona nada com relação à defesa feita com relação àquele pedido, da mesma forma, a decisão está sendo omissa. Então, o juiz não pode se omitir, o juiz não pode deixar de tratar de todos os argumentos que tanto o autor quanto o réu produziram no processo. Tá? Os argumentos têm que ser
todos elucidados, tem que ser todos exaustivamente tratados. Tudo bem? Então, beleza. Primeira coisa seria essa. Segunda coisa, pessoal, obscuridade. O que é obscuridade? Quando, por algum motivo, falta fundamentação. Então, o juiz condena a tal coisa. Condenou por quê? Com fundamento em quê? Conforme o que ficou provado em tal lugar. Provado aonde? Aonde que está isso? Tá? Então, se não está devidamente fundamentado a decisão, né, eu também posso utilizar do embargo da declaração para pedir um esclarecimento. Olha, você me condenou a tal coisa, mas não fundamentou. É obscura a decisão porque não está devidamente fundamentada. Ou omissa quando eu argumento alguma coisa e aquela coisa que eu argumentei o juiz não tratou. O juiz simplesmente deixou de lado aquilo. Eu tenho o direito de ter resposta do judiciário contra todos os argumentos levantados no processo. Então, eu tenho que fazer isso. Ok? É uma coisa bastante simples. Então, omissão, obscuridade ou contradição, né? O que seria contradição? Quando o juiz vai lá, vai fundamentar sua decisão junto a um julgado, junto a uma jurisprudência, julga diferente. Ou então ele colhe uma testemunha, transcreve aquele depoimento e vai lá e fala de outra forma. Né? Então, quando ele se contradiz, quando você começa a ler a decisão e acha que vai ganhar, e no final você perde. O que está acontecendo nesse caso? Nesse caso, está acontecendo uma contradição, pessoal. Contradição ocorre na petição, ocorre em qualquer lugar, e não é porque é o magistrado que ele não vai fazer da mesma forma. Tá? O magistrado também vai cometer algumas contradições, o magistrado também pode passar por esse tipo de problema, né? Principalmente por quê? Porque hoje em dia a gente trabalha com computador, a gente tem modelo para tudo, a gente faz um copia e cola, e não é o magistrado que, não é impossível que ele copie e cole um pedaço de uma decisão, de um processo diferente, que não tem a ver necessariamente com aquele processo que está sendo julgado, né? Às vezes é parecido, mas não é igual, né? Então, é possível que o juiz se omita de tratar de algum argumento, é possível que ele julgue de alguma forma e não fique claro o porquê disso, e é possível que a decisão desenvolva um raciocínio lógico e não conclua daquela forma. Tá? Então, a gente tem aquela característica que a gente menciona, que a petição inicial tem que ser concludente, ou seja, eu narro uma história, menciono um direito e faço um pedido. O pedido é a conclusão de toda a petição inicial. Quando eu vou falar de uma sentença, a sentença também tem a característica de ter que ser concludente. Então, para ela ser concludente, ela não pode ter contradição, ela tem que trazer um raciocínio, fundamentar isso e trazer um dispositivo dizendo condeno a isso ou não condeno a isso. Isso não pode ter contradição. Então, se houver omissão, obscuridade ou contradição, o que eu uso? Eu uso os embargos da declaração. Por quê? Porque aquela declaração não está legal. Eu não estou satisfeito com aquela declaração não está muito correta. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar dos embargos à declaração para pedir o esclarecimento, para fazer a interação com relação àquela decisão. Ou seja, doutor, o senhor não julgou o pedido tal que eu fiz. Eu pedi hora extra e o senhor não julgou, não disse nem que sim, nem que não. A decisão é omissa com relação a isso. Olha, eu produzi tal prova, o senhor não levou em consideração isso ao definir ou indefinir o pedido. Né? Tal coisa foi definida, mas não foi fundamentada. Então, é obscura, e assim por diante. Sempre que eu estou diante de omissão, obscuridade ou contradição, é o caso de utilização do embargo da declaração. Gente, o embargo da declaração é um recurso extremamente comum, muito utilizado, muito prático, muito bom, né? A gente usa muito isso. Tá? O que mais, pessoal? Procedimento, né? Como que faz o embargo da declaração? Então, o artigo 897 da CLT-A nos diz que nós temos 5 dias para apresentar o embargo da declaração. É 5 dias? 5 dias. Decisão é dirigida para quem? Para o juízo que proferiu a decisão. Por quê, pessoal? Porque eu não estou querendo reformular aquela decisão. Eu não estou querendo mudar a decisão. Eu estou querendo simplesmente que o juiz esclareça o porquê foi julgado daquela forma.
Então, ó, aqui você escreveu isso. Será que o senhor não se enganou? Tá? Ó, quando você decidiu dessa forma, quando deferiu esse pedido, não houve um equívoco ao deferir o pedido? Então, quando ó, você pede esse tipo de esclarecimento, quando você pede uma interação com relação ao processo, com relação à decisão e ao processo, quando você quer fazer isso, nada mais justo do que o recurso seja voltado para o próprio juiz que proferiu a decisão. Então, a petição é dirigida a quem? No prazo de 5 dias, ao juízo que proferiu a decisão. Se é um acórdão, para o tribunal. Se é uma sentença, para o juiz de primeiro grau. É esse juiz que vai esclarecer o que você está colocando para que ele esclareça. Tá? Ele que vai fazer, realmente me equivoquei, ou não aceito, porque eu entendo que não tem equívoco algum. Tá? Então, cabe ao magistrado que proferiu a decisão esclarecer o conteúdo da decisão. Aqui equivale a dizer que, se é voltado para a mesma autoridade que proferiu a decisão, é um recurso que não é dotado de efeito devolutivo, porque não devolve para a instância superior a matéria para ser analisada, e sim permanece sobre a égide do juízo que proferiu a decisão revereal. Então, isso é o quê? Isso é embargos à declaração. Acredito que o senhor já tenha tratado disso em processo civil, ou deveriam ter tratado. Tá? O que mais nós temos aqui, pessoal? Daí, interrompe o prazo recursal. Gente, dois conceitinhos bastante simples de processo civil que você precisa saber é o conceito de interrupção e suspensão do prazo recursal. Então, existem coisas que suspendem o prazo recursal. Então, imagine que você tem um prazo de 10 dias. Né? Aconteceu a causa de suspensão no 5º dia. Quando cessar a causa de suspensão e você for intimado disso, volta a correr o prazo. Como era uma causa de suspensão, você tem ainda 5 dias, porque o prazo eram 10. Quando ocorre uma causa de interrupção do prazo recursal, como que funciona, pessoal? Quando ocorre a causa de interrupção do prazo recursal, você tinha um prazo de 10 dias. Aconteceu no 5º dia a causa de interrupção. Interrompe, volta a correr o processo, você é intimado disso. Quando voltar a correr, você tem novamente quantos dias? 10. Por quê? Porque a interrupção, ela interrompe, ela corta os dois prazos, e daí volta a começar a correr do zero. Então, nós temos um prazo para apresentar recurso ordinário? Temos. Apresentei no 5º dia o embargo da declaração. Quando o juiz complementa a sentença, respondendo o embargo da declaração, é como se ele proferisse a sentença de novo. Começa a correr novamente o prazo para apresentação de todos os recursos. Por quê? Interrompe. Então, isso é uma diferença entre causa de interrupção e causa de suspensão. O que, naturalmente, interrompe os prazos é o recurso de embargo da declaração. Ele tem essa característica. Tá? Uma outra coisa bem interessante, assim, voltando a falar da petição dirigida ao juiz que proferiu a decisão, gente, quando a gente fala de embargos, via de regra, a gente está falando de recurso que é voltado para sem efeito devolutivo. Tá? Quando eu estou embargando alguma coisa, eu estou fazendo um pedido para aquele juiz que proferiu a decisão. Seja lá a defesa do processo de execução, né, que é uma ação à parte, alguma coisa assim, seja um recurso dentro do próprio processo, embargos à declaração, dirigido ao mesmo juiz, embargos infringentes, embargos de divergência, todos eles são dirigidos ao mesmo juízo que proferiu a decisão. Então, embargos têm essa característica, é sempre um recurso de interação com fundamentos diferentes, dependendo de qual embargo se trata. Tudo bem? Interrompe o prazo? Interrompe o prazo. Quais são os efeitos, pessoal? Professor? Tem efeito suspensivo. Gente, já expliquei para vocês, ele interrompe o prazo. Então, não é nem suspensivo, né? Ele tem efeito suspensivo porque ele, uma vez que se apresenta o recurso de embargo da declaração, quer falar comigo alguma coisa? Oi? Carla, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, com certeza. Oi, professor, você está me ouvindo? Eu acho que estava meio baixo aqui, mas agora pode falar, estou ouvindo. Ah, tá. Não, eu não entendi essa parte do interrompe o prazo recursal. O senhor poderia repetir para mim, fazendo um favor? Tá, beleza, vamos lá. Existem 2 institutos do processo civil, né, no direito processual,
ligados à contagem de prazo que vocês têm que saber, de cor salteado, muito importante a sua pergunta, tá? Às vezes eu nem bato tanto porque é uma coisa simples, tá? O que é interrupção e suspensão? Então, vamos pensar assim, o que é uma interrupção, né? Vamos pensar que eu tenho... Deixa eu tentar escrever aí. Não vai ser complicado escrever. Vamos pensar que eu tenho aí um prazo de 10 dias. Tá? O meu prazo é de 10 dias para fazer um recurso. Tranquilo? O prazo do recurso ordinário é quantos dias mesmo, pessoal? 7 ou 8? Que nós falamos na aula passada. Quanto que é? Vamos voltar para o nosso prazo de 10 dias. Então tá, tem um prazo de 10 dias para fazer alguma coisa. Daí acontece uma causa de interrupção do prazo. Por exemplo, a parte foi lá e apresentou recurso de embargos à declaração. O recurso de embargos à declaração, ele interrompe o prazo recursal. Existem outras coisas previstas na lei que dizem que o prazo se interrompe. Morreu o procurador, o advogado. Não sei o que, faleceu a parte, não sei o que, coisas assim, também funcionam como causas ou de suspensão ou de interrupção do prazo. Imagine, você tem um prazo de 10 dias. No 5º dia do seu prazo, acontece a causa de interrupção. Tranquilo? O quê? Apresentou o recurso de embargos à declaração, por exemplo. O que acontece quando apresenta isso? Interrompe seu prazo. Quando cessar, quando o juiz resolver esse recurso que você apresentou, ele vai intimar você. Quando ele intima você que ele está resolvido, aquela causa, que aquela causa de interrupção do prazo está acabada, resolvida, você é intimado daquela decisão. Daí começa a correr novamente o seu prazo. Se for uma causa de interrupção, o prazo começa a contar do zero. Imagine, eram 10 dias. No 5º dia apresentou o recurso, né? Daí fica lá, quando o juiz responde, você é intimado, você tem de novo, como é uma causa de interrupção, você tem de novo os 10 dias para apresentar o recurso. Tranquilo? Existem coisas que não são causas de interrupção, que são causas de suspensão. Depende do que a lei está dizendo, se isso é uma causa de interrupção ou se isso é uma causa de suspensão. Aconteceu uma causa de suspensão do prazo. Por quê? Porque o juiz ficou doente, porque aconteceu alguma coisa, o fórum estava fechado, deu uma tormenta lá, o fórum ficou fechado, alguma coisa, e você teve que esperar. Quando acontece uma causa de suspensão, imagine que é a mesma coisa, seu prazo inteiro é 10 dias, aconteceu a causa de suspensão no 5º dia. Tá? Quando cessar a causa de suspensão, o juiz diz, já está resolvido, intima as partes, para darem continuidade ao processo. Aquele prazo de 10 dias que você tinha, não é mais 10 dias, é apenas o que faltava, são só apenas os 5 que faltavam. Entendeu? Entendi, professor, agora sim. Interrupção o prazo é cortado. Quando ele é cortado, quando cessar a causa de interrupção, ele começa a contar do zero novamente. Você tem tudo de volta. Entendi. Quando é um caso de suspensão, aproveita. Então, era 10 dias. Aconteceu a causa de suspensão no 8º. Quando cessar a causa de suspensão, você vai ter 2 dias para praticar o ato. Tudo bem? Entendi. Isso é uma regra básica de processo que vocês têm que dominar, pessoal. Isso aprende lá em processo civil. Estou falando aqui por quê? Porque o embargo à declaração é, assim, um dos recursos, é uma das causas mais importantes, assim, de interrupção. Então, apresentou o embargo à declaração, não interrompe o prazo, para o processo, né? E fica esperando o juiz resolver aquele embargo à declaração, ok? Então, como ele interrompe o prazo, naturalmente ele tem efeito suspensivo. Então, enquanto o juiz está resolvendo o embargo à declaração, não só o prazo vai ser interrompido, vai começar a contar do zero quando respondido, como nada pode ser feito no processo. O processo fica suspenso, ok? Esperando, o processo fica paralisado, é dotado de efeito suspensivo do recurso, porque nada pode ser feito. Posso executar a decisão que está sendo objeto do embargo à declaração? Não posso. Tudo bem? Então, interrompe o prazo e, por consequência, é o recurso dotado de efeito suspensivo. Beleza? Eventualmente, pessoal, daí isso aqui é um pouquinho diferente, né? Uma coisa assim que a gente tem que falar bastante e deixar bem claro para os senhores.
Eventualmente, o recurso de embargos à declaração pode ser dotado de efeito infringente. Gente, tem outro slide só falando sobre efeitos infringentes. O que são efeitos infringentes, pessoal? Primeiro, a gente tem que entender o que é infringente. Infringente é infringir a norma posta, tá? É mudar aquilo que foi posto. Então, o recurso de embargos à declaração, ele não é feito com o objetivo de mudar a decisão. É simplesmente para que o juiz fundamente melhor. Como é que eu vou recorrer de um troço que não está fundamentado? Eu não sei por que o juiz decidiu, fica difícil até de fazer o recurso. Tá? Então, eu preciso que o juiz explique por que ele julgou daquele jeito, para que eu possa dizer aonde que está errado o julgamento dele. Se ele nem fundamentar, daí eu não tenho como recorrer disso. Tá? Só que, eventualmente, pessoal, você vai entrar com embargos à declaração. Imagine, o juiz esqueceu de tratar de alguma coisa. Daí você entra com embargos à declaração, olha, tal coisa. Ao analisar o seu embargo, o juiz percebe, puxa vida, mas eu não tinha visto esse argumento, e esse argumento muda tudo jogado. Né? Daí, ao analisar o seu embargo à declaração, ele tem que tomar aquilo em consideração e vai mudar a decisão. Se isso acontecer, nós chamamos que o recurso teve efeitos infringentes. É uma exceção à regra. Por quê? Porque embargos à declaração têm por objetivo, única e exclusivamente, para apresentar um complemento da decisão, um esclarecimento da decisão, e não mudá-la. Vamos pegar, por exemplo, você tem uma ação de cobrança simples, né? E daí o cara vai lá, entra com a cobrança, faz a defesa e você junta um recibo provando que você pagou tudo. Só que juntou um recibo simples e nem falou muito. E o juiz vai lá, faz uma sentença, ele condena a pagar. E o juiz, você percebe que o juiz não menciona em momento algum aquele recibo que está juntado nos autos. O que você faz? Você vai lá e faz uns embargos à declaração. Olha, excelência, eu queria que o senhor justificasse o porquê que não foi considerado o recibo juntado às folhas tais. O juiz vai olhar e ver, nossa, eu não tinha visto esse recibo. É possível que isso aconteça? Acontece. Quando ele vê que tem o recibo juntado, ele percebe assim, você está pago, nada é devido. O que o juiz vai ter que fazer nesse processo? Ele vai ter que mudar a sentença. Então, eventualmente, por mais que não seja o objetivo dos embargos infringentes, ao ser julgados os embargos, é possível que tenha que ser mudado o conteúdo da decisão. Quando isso acontecer, quando o juiz perceber, por meio do julgamento dos embargos à declaração, que a decisão vai ter que ser alterada por conta disso, nós dizemos que ocorreu efeitos infringentes naquele embargo à declaração. Sempre não, é uma exceção à regra. Muito esporadicamente isso vai acontecer. Quando isso vai acontecer, pessoal, por uma questão assim de garantias constitucionais, dos princípios do contraditório e da ampla defesa, se o juiz percebe que ao analisar o embargo à declaração, ele vai ter que, além de complementar a decisão, ele vai ter que mudar o conteúdo da decisão, porque ele percebe que errou, o que ele tem que fazer? Ele tem que intimar a parte contrária para que se manifeste sobre aquele recurso apresentado. Para quê? Para fechar contraditório e ampla defesa. Tem que fazer isso. Ah, quer dizer que quando não tem efeito infringente não precisa? Não. Quando eu não entendi o que o juiz decidiu, eu entro com embargo de declaração e o juiz só esclarece, não muda o conteúdo da decisão, que é 99% dos casos, não precisa intimar a parte contrária para se manifestar, porque você só está pedindo esclarecimento. Se eventualmente forem atribuídos efeitos infringentes ao recurso, sim, necessariamente vai ter que ser intimada a parte contrária para se manifestar sobre a possibilidade da alteração do julgado. Entendido isso, pessoal? Por mais que seja assim um palavrão, assim, não é complicado, né, pessoal? É bastante simples. Quando que entra com o embargo da declaração? Quando a decisão é omissa, obscura ou contraditória. Para quê? Para obter um esclarecimento.
Normalmente ele é dotado de quê? De efeito ofensivo, não tem efeito devolutivo e, eventualmente, pode ter efeitos infringentes. Isso é o conteúdo de embargos da declaração. Problema é que é uma sopa de letrinhas. Você tem que saber o que é infringente, você tem que saber o que é devolutivo, você tem que saber exatamente o que são todos esses institutos e esses termos que a gente tem. Quando a gente vai falar de recurso, a gente fala antes um monte de coisa, por quê? Porque a gente fala no recurso quais são as características que ele tem e as características foram tratadas previamente na parte geral dos recursos. Tranquilo? Beleza? Todo mundo entendeu? Então, bola para frente. O que nós temos ainda para tratar hoje? Hoje eu quero falar do modo de interposição de recurso. Nós temos, assim, duas formas de interposição de recurso. Né? Nós temos a forma principal, que é a normal, que é a que normalmente acontece, e nós temos a forma adesiva. Né? Então eu posso fazer como? Apresentar o recurso, ou eu posso aderir à iniciativa recursal da outra parte. Quando isso acontece, a gente chama que existiu um recurso adesivo. Não necessariamente é um recurso novo, pessoal. Não necessariamente é um recurso, mas é uma forma de apresentar o recurso. Então, vejam, o que é isso exatamente, pessoal? Normalmente, imagine, proferir uma sentença. Eu ganhei, não ganhei tudo, né? Eu queria ganhar hora extra e algumas férias atrasadas. O juiz só me deu as férias, ele disse que eu não provei as horas extras. E eu acho que eu tinha direito. Mas ganhei, beleza. Né? O que acontece? A outra parte, se eu quiser discutir o que eu não ganhei, eu tenho que ir lá, entrar com recurso ordinário e fazer tudo aquilo certinho. Beleza. Então eu falei, não perdi um pedaço, mas não tem problema, vou cobrar isso mesmo. A outra parte vai lá e apresenta o recurso da parte que perdeu. Puxa vida. Então eu pedi duas coisas, ganhei uma só. E a outra não recorri, e a outra parte recorre. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso aproveitar a iniciativa recursal da outra parte e recorrer da forma adesiva. O que é o recurso adesivo? Então, é aderir à iniciativa recursal da outra parte, tá? Então, recurso principal é aquele que eu perdi, eu vou lá e apresento. Então, perdi, a sentença não é favorável a mim em todos os aspectos, perdi alguma coisa, eu posso ir lá e apresentar o recurso de forma independente. Pode ser um recurso ordinário, pode ser um recurso de revista, pode ser o que for. Ok? Eu vou lá e apresento o recurso de forma independente. No entanto, pessoal, eu não perdi, mas eu achei que, não vou recorrer. A outra parte recorre. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse mesmo recurso que eu faria e que eu apresentaria como recurso principal, eu faço ele e eu vou aderir à iniciativa recursal da outra parte. Como, pessoal? A outra parte apresentou o recurso, abre prazo para que eu apresente a minha resposta, as minhas contrarrazões. Neste prazo de contrarrazões, eu apresento minhas contrarrazões e apresento o meu recurso que eu não fiz lá. Em vez de chamar de recurso ordinário, eu passo a chamá-lo de recurso adesivo. Quando eu faço isso, estou aderindo à iniciativa recursal da outra parte. Por quê? Porque eu não posso fazer contrarrazões e pedir que o juiz mude a decisão. Eu só posso fazer contrarrazões e pedir para que o juiz não aceite o recurso da outra parte. Se eu quero fazer nas contrarrazões um pedido para mudar a decisão de algo que eu perdi, eu tenho que fazer o quê? Um recurso adesivo, para aderir à iniciativa recursal da parte contrária, como no prazo de contrarrazões. Perdi um negócio no recurso, mas não vou fazer recurso de revista. A outra parte faz. O que eu faço? Dou prazo de resposta, eu faço as contrarrazões do recurso de revista e faço mais uma petição chamada recurso adesivo, que vai ser exatamente igual ao recurso de revista que eu faria se eu tivesse tido interesse de fazer inicialmente. Tranquilo, pessoal? Entendemos isso? Confesso para vocês que eu sinto falta de estar numa sala de aula escrevendo no quadro e olhando para a cara de vocês para ver se vocês estão me entendendo ou não, se nós estamos chegando a um denominador comum ou não, porque isso me parece assim, que pode ser uma matéria um pouco complexa, um pouco vaga, assim, e pode não ser tão fácil para vocês, ok?
Bom, para que eu apresente o recurso da forma adesiva, o principal eu tenho que estar com os requisitos presentes e tenho que estar no prazo correto, pagar as despesas corretas, tudo certinho. Né? Para que eu apresente recurso adesivo, eu tenho que ter dois requisitos bem claros. Primeiro, sucumbência recíproca. Né? Por quê? Porque eu tenho interesse de recorrer e a outra parte também. Então, a outra parte apresentou recurso, eu vou recorrer daquela parte que eu perdi. O que é sucumbência recíproca? Eu perdi 100 e a outra parte apresentou uma defesa dizendo que eu não devia nada. Eu ganhei 50. O que aconteceu? A parte contrária perdeu 50 e eu perdi 50 também. Vamos mudar as proporções. Eu pedi 100, o juiz me deu 80. O que aconteceu? Eu perdi 20. Putz. A outra parte pode entrar com recurso dizendo assim, eu não quero pagar esses 80, eu acho que não é devido. E eu posso entrar com recurso dizendo assim, olha, eu quero receber o 100 porque o juiz deu só 80 e 80 apenas é injusto. Ambos podem fazer isso. Quando os dois não conseguem aquilo que queriam, a sucumbência é recíproca. Só vai ter sucumbência exclusiva de uma parte quando o pedido é julgado completamente deferido. Tudo bem? Para que eu apresente recurso adesivo, tem que ter existido o quê? Sucumbência recíproca, porque eu só vou poder recorrer daquilo que eu perdi. E o meu recurso necessariamente exige que exista recurso da parte contrária. Tudo bem? Então, o que tem que haver para existir recurso adesivo? Primeiro, recurso da parte adversária. Segundo, sucumbência recíproca, que ambas as partes tenham perdido alguma coisa. Tudo bem? O que mais, pessoal? Então, aqui é uma expressãozinha doutrinária que ajuda a esclarecer o que é o recurso adesivo. Então, vamos ver lá. A lei processual lhe dá uma segunda oportunidade de recorrer, desta feita sobre a forma adesiva. Né? É como se o autor pegasse carona no recurso do adversário, apresentando também o seu. Para que isso ocorra, é indispensável que tenha havido sucumbência recíproca e recurso do adversário, pois, do contrário, não haveria como pegar carona. Tudo bem? Então, isso é o recurso adesivo. Então, o recurso adesivo num recurso ordinário nada mais é do que um recurso ordinário, apresentado de uma outra forma. Então, em vez de você chamar de recurso ordinário, você chama de recurso adesivo. O recurso adesivo apresentado num recurso de revista é igualzinho um recurso de revista, só que apresentado de forma diferente. Tudo bem? Professor. Diga. A minha internet estava caindo aqui, daí voltou, o senhor estava falando, essa parte aqui, o recurso abusivo, adesivo não é uma espécie, mas uma forma de interposição, eu não entendi. Sim, por quê? Porque o recurso ordinário é um recurso, cabe para uma determinada coisa. O recurso de embargos da declaração é um recurso que cabe para esclarecer a decisão. O recurso da revista é um recurso que cabe da decisão do tribunal. É o recurso de agravo do instrumento, é o recurso que cabe quando não cabe outro, não sei o quê. Então, cada recurso tem um momento e uma previsão legal para ele ser aplicado. Tudo bem? Já o recurso adesivo não é isso. O recurso adesivo é o recurso ordinário quando você não apresenta ele da forma principal. Né? Voltando lá, todos os recursos, né, tem duas formas de ser apresentado. O principal, eu perdi alguma coisa, não gostei da decisão, eu vou lá e apresento o recurso ordinário. Mas eu não perdi tudo, eu ganhei um pedaço. Eu falei, não, quer saber? Eu nem vou recorrer disso. Daí a outra parte recorre. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o recurso ordinário? Não posso mais, porque eu perdi o prazo. Mas como a outra parte apresentou, eu utilizo do prazo de contra-razões, o prazo para se defender do recurso da outra parte, e apresento minhas contra-razões, minha defesa do recurso da outra parte, e faço o recurso ordinário que eu não fiz no prazo correto, só que eu faço ele com o nome recurso adesivo e protocolo ele no prazo de contra-razões. Isso é recurso adesivo. Então, ele não tem nada de especial, ele é um recurso ordinário, só que como ele é apresentado no prazo de contra-razões, a gente diz que é um recurso adesivo, porque você aderiu à iniciativa recursal da parte contrária. Consegui te explicar? Deu sim. Uhum. É porque daí a hora que voltou para mim, já estava aqui na parte dos conceitos. Aí eu fui tentar entender, mas não consegui. Aí por isso que eu perguntei. Então,
Recurso adesivo não é um recurso, pessoal. Não é uma nova espécie, não é um novo recurso. É sim um jeito de você apresentar recurso ordinário ou de apresentar recurso de revista. Tudo bem? Em vez de você apresentar no prazo normal, a outra parte apresentou. Então, você pega o prazo de resposta e apresenta o mesmo recurso, só que ele muda o nome. Você chama de recurso adesivo. Tudo bem? Isso que é recurso adesivo. Não é um recurso propriamente dito, é uma forma de apresentar alguns recursos. Tudo bem? Obrigada. Vejam lá. Como é que processa, pessoal? Pode ser opostos sob a forma adesiva. Recurso ordinário, que é o recurso da sentença. Agravo de petição, que é o recurso próprio lá do recurso do processo de execução, né? Que a gente vai falar sobre ele na sequência. E o recurso de revista. Embargos, posso fazer? Posso fazer também. Quando que ele é apresentado? No prazo de contrarrazões. Então, outra parte apresentou o recurso ordinário, quero recorrer também, o que eu faço? Eu vou lá e apresento um recurso adesivo, aquele recurso ordinário, e assim por diante. Apresentou agravo de petição, quero recorrer também, apresento um recurso adesivo ao agravo de petição, e assim por diante. Tá? Peças distintas? Sim, porque as contrarrazões é uma peça onde você está se defendendo do recurso principal apresentado pela outra parte, e recurso adesivo é onde você vai formular os seus pedidos. Então, são peças distintas, peças separadas. Você protocola as duas juntas, mas elas estão no mesmo prazo. Veja, se você está fazendo um recurso e está protocolando da forma adesiva, tudo aquilo que precisa ter para ele ser apresentado no recurso, como recurso principal, também precisa ter para ser apresentado da forma adesiva. Então, se para fazer um recurso ordinário tem que ir lá à empresa pagar as custas de fazer o depósito recursal, para fazer o recurso ordinário na forma adesiva, tem que pagar as mesmas coisas. Tem que fazer o preparo, pagar as custas e fazer o depósito recursal também. Recurso de revista também tem depósito recursal e o valor é muito mais alto. Tem que fazer? Tem que fazer. Não é porque você está aderindo à iniciativa recursal da outra parte que você deixa de ter os requisitos normais do recurso. Porque, na verdade, recurso adesivo não é um recurso. Recurso adesivo é uma forma de você protocolar o recurso ordinário, o agravo de petição, o recurso de revista ou os embargos. Tudo bem? Né? Uma coisa que é muito importante, pessoal, é que este recurso, quando ele é apresentado da forma adesiva, ele é subordinado ao recurso principal. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer assim, para que o seu recurso seja julgado, tem que ser aceito o principal. Que é isso, pessoal? Porque imagine, né? Você, aquela situação, assim, putz, entrei com pedido, achei que ia ganhar 100, ganhei 90. Vai o cara lá e apresenta um recurso. Ah, mas ele está só enrolando com o recurso dele, ele quer ganhar tempo. Pô, eu faço um recurso e digo assim, olha, eu não tenho direito a 90, tenho direito a 100, explico por quê e faço isso no recurso da forma adesiva. A outra parte vê assim, meu Deus, o cara recorreu, o recurso dele está bem feito e eu vou perder, ele vai ganhar mais. O que ele pode fazer? Ele pode desistir do recurso dele. Se ele desistir do recurso dele, que é o principal, o meu é subordinado ao dele. O meu, que é adesivo ao dele, não vai ser nem analisado. Tá? Se o recurso dele for apresentado fora do prazo, o tribunal não aceita o recurso dele. O meu é adesivo, é subordinado ao dele. Também não vai analisar o meu. Recurso de revista, tem um monte de regrinha, é bem complicado chegar no Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Tá? É muito complicado chegar lá. Se o dele não chega, não é o meu que ele registra que vai chegar. Ok? Então, o recurso apresentado da forma adesiva fica condicionado, né, à apresentação. Sabe assim, quando o telefone de vocês começa a conversar com você do nada, o Google querendo responder suas perguntas, aconteceu isso agora. Né? Então, o recurso adesivo, ele sempre está condicionado ao conhecimento, à aceitação do recurso principal. Tudo bem?
Tá, vamos lá, ver se aqui tem mais alguma coisa. Bom, aqui eu coloco o meu contato e as observações são essas. Pessoal, me parece que a gente vai voltar às aulas presenciais logo, né? Não tenho certeza e, obviamente, vai ter que ser daquela forma híbrida, né? Alguns vão estar dentro da sala e alguns vão estar acompanhando pela telinha da mesma forma que está sendo hoje. Mas isso não vai ser muito fácil, né, pessoal? Vai ser meio complicado, mas vai voltar. Aí eu espero que os senhores compareçam para que a gente consiga ter uma aula legal, presencial. Tudo bem? Não sei exatamente quando, mas é para acontecer rapidamente isso. Beleza, pessoal? Tudo certo? Dúvidas? Ficou bem claro? Eu acho que não é um tema dos mais fáceis, assim, né, para a gente tratar, mas o conteúdo que eu precisava, que eu tinha separado para hoje, era esse. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Tenho que fazer chamada, tá? Vamos fazer chamada? Vamos acompanhar aqui, pessoal, ver quem está presente. Independentemente disso, estou completamente à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento que se fizer útil. Assim, estou com uma dúvida, quero ver isso, quero qualquer coisa. Sou todo ouvidos, pessoal. Pessoal, olha lá. Como sempre, vou fazer chamada. Não precisa levantar a mãozinha, porque a mãozinha dos senhores tira os senhores da ordem alfabética. Tá? Então, eu vou mencionando, olhando a listinha, para ver se vocês estão ou não. Então, a Amanda, para mim, eu não estou vendo ela. A Arlete está aqui. A Bruna, também não estou vendo a Bruna. Daí a Cíntia está. A Cristiane está. A Daiane, não estou vendo Daiane. Qualquer coisa, vamos. Ela está, professor, a Daiane. Estou presente, professor. Daiane. Daiane está? Então, beleza, que bom. O Jesley está. Estevam, não estou vendo Estevam. Tá? Fernanda, está presente. Gabriel Fogaça, presente. Hanna, presente. Iago, presente. Jéssica Matos, presente. A outra Jéssica, também presente. Jonathan, presente. Josiane, presente. Lídia, presente. Lucileide, presente. Luiz Fernando, presente. Luiz Gustavo, presente. Molan, presente. Deixa eu ver quem mais aparece. Maria Eduarda, presente. Presente. As duas estão presentes. A Monique, não estou vendo, pessoal. Monique. O Nilson está presente. A Paola está presente. Renata, presente. Thalita, presente. Vinícius, não estou vendo Vinícius. E o Wesley está aqui. Quem está levando falta hoje, pessoal? Professor? Amanda, deixa eu ver quem que estava lá no primeiro. Daiane, a Daiane, é por isso que estava fora. Então tá, a Amanda está levando falta. A Bruna está levando falta. O Estevam também não está presente. A Monique não está presente. E o Vinícius não está presente. Tranquilo, pessoal? É isso. Professor, Diga. eu não estou na chamada, né? Não se preocupe. Se o senhor não está na chamada, no que acontece na prática é que eu não consigo lhe dar faltas. Tá bom. Tá? Converse com o pessoal aí, veja com a secretaria o que acontece. Eu não sei, às vezes é um documento, é uma bobagem, assim, sabe? Então, mas sem nenhum, para mim, isso não tem problema algum, assim, sabe? Só que você tem que se regularizar com eles, sabe? Interesse seu. Tranquilo? Bom, basicamente, a aula é isso. É 10 para 10, mas é uma aula online. A gente já está aí com 1h25 de gravação, eu falando com uma track para vocês. Deu um tema assim que eu achei que não é muito legal de falar online. Se eu fosse olhando no olho de vocês, desenhando no quadro, eu acho que flui muito melhor. Tranquilo, pessoal? Beleza?
Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Vocês já estudaram alguma coisa parecida em processo? Aonde vocês estão estudando o processo? O que vocês estão estudando? Ainda não. Não, uma pena. Eu vejo um pouco só do estágio, professor. Aham. Assim, mas ainda tem uma dificuldade para entender. Não, com certeza. Imagino, né? Na verdade, tinha que ter visto o processo civil e daí a gente só faz as peculiaridades do processo do trabalho. Na verdade, estamos fazendo exatamente o contrário, né? É uma pena. Mas, pessoal, é isso. Da minha parte, vocês estão dispensados. Qualquer coisa, também estou à disposição dos senhores, que precisarem. E vão ver quando que voltam as aulas. Eu acho que é no final desse mês. Beleza? Boa noite, professor. Tudo de bom. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tudo bom. Boa noite, professor. Boa noite.